Vamos lá, pessoal, o Bruno está na área. Campeonato Brasileiro, a bola rola, o campeonato não para. Chega de data FIFA só para atrapalhar. Falando em atrapalhar, Palmeiras e Flamengo, e pode ser que alguns jogadores, pode ser até chega a tempo, porém pode ser que os treinadores não escalam por causa de uma lesão, né? Claro que o Palmeiras tem um jogo relativamente mais fácil que é contra o Vitória, e o Flamengo é o Fla-Flu. Aí é clássico, né, galera? Arriscar um pouco difícil. Mas enfim, por enquanto não temos notícia. Vamos gravar o vídeo. Os dois jogando em Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Vitória. Aí tem Santos e Mirassol, Grêmio e Vasco. Nós vamos tentar colocar um saldo de gols um pouco mais ousado, beleza? Porque se for na lógica, eu colocaria o Palmeiras contra o Vitória, que na minha opinião é favorita aí, mesmo com alguns desfalques, mas tá voltando o Andrés e o Alan. O Fla-Flu é clássico, é complicado, mas claro que na minha opinião o Flamengo é favorito contra o Fluminense. Beleza? Tamo junto, deixa o like ativado, vamos montar nosso time do Brasileiro apenas nos jogos de quarta-feira. Quinta-feira depois tem clássico aí, Paulo. Santos e Corinthians e São Paulo, tem vários times, Botafogo em campo, beleza? Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Jogos apenas quarta-feira, hein? Brasileirão está voltando depois da data FIFA. Vamos lá, temos o Grêmio contra o Vasco, ainda o Grêmio brigando, né, para sair daquela fase incômoda. O Vasco caiu bastante nos últimos jogos, então, na minha opinião, o Grêmio é favorito. Temos o Palmeiras que perdeu a liderança contra o Vitória. O Vitória que o Palmeiras perdeu do Santos, né, com os desfalques. E o Vitória empatou com o Botafogo. Deveria ter ganho esse jogo. Aí deixou o Santos abrir. Então, na minha opinião, o Palmeiras é favorito. Não sabemos se vai jogar ainda os que voltarem da seleção. Eu acho meio difícil, né? Porque joga principalmente o Brasil. Joga amanhã. Acho que o Uruguai joga à tarde, na terça. Então até voltar. Não sei se também o Paraguai, o Gustavo Gomes. Mas o Palmeiras é favorito também. Vai voltar o Andrés Pereira. Tem o Flaco Lopes, que só jogou um jogo na seleção. E o Alan, que voltou de suspensão contra o Vitória. A tendência é o Palmeiras ganhar até o saldo de gols, beleza? Fluminense Flamengo. Flamengo voltou à liderança. A gente até colocou o Flamengo contra o Sport, a zaga tomou um gol, né? Aí o Flamengo também conseguiu os jogadores expulsos lá do Sport e aí virou o jogo. Bom, é a mesma coisa do Palmeiras, o Flamengo, galera. Tem bastante jogadores na seleção. Não sei se vai voltar a tempo. Também se voltar, não sei se o Arrascaeta vai jogar nesse jogo do Uruguai, né? Titular. Ele não jogou o outro jogo. Jogou até o Piquerez e o Emiliano Martins. O Vinha também não jogou, pode ser que joga, né, para dar uma sequência. O Flamengo também favorito, mesmo sem os desfalques. No campo neutro, né, Maracanã. Santos Mirassol. Santos ganhou do Palmeiras, mas com os desfalques, mas quase também perde o jogo, hein. Nossa, se fosse o pênalti lá do Maurício, o Luiz perdendo os gols lá. Então o Santos que abriu com o Mirassol, mas acho que até o Santos consegue essa vitória. Bom, galera, saldo de gols eu acho, na minha opinião, apenas análise, né? É o Palmeiras contra o Vitória. É um pouco mais óbvio, né? Então por isso eu quero mudar um pouco, não sair do óbvio. Eu vou com... me pegou, hein? Eu vou com o Grêmio, galera, contra o Vasco. Temos o Marlon, que é um baita lateral aí, 12 aí. Não é muito confiável, já tô avisando. Quem quiser o arroz com feijão, ou Flamengo ou Palmeiras. E um diferencial é o time do Grêmio ou o Santos contra o Mirassol. Beleza? É por isso que eu coloquei o Grêmio, pra gente sair da mesmice de colocar sempre os favoritaços. Bom, vamos lá. O zagueiro lateral reserva, né? O João Pedro tá suspenso, o Lucas Ramon. Vamos colocar o Reinaldo. O goleiro é o Volpe. Cadê o Volpe, mano? Carlos Miguel. Deixa eu ver quantos pontos o Carlos Miguel foi. 4,50 aí. O Carlos Miguel é um dos melhores goleiros recentes aí. Bastante finalizações que o Palmeiras tá sofrendo e tá salvando. Então eu vou até colocar ele já na reserva. O treinador é do Grêmio, o Mano Menezes. O Vasco que não vem bem. Kerman. Caiu bastante o Vasco, hein? Aí então eu vou colocar o Wagner Leonardo e deixo já o Gustavo Martins na reserva. Se não jogar, porque Balbuena não tá. Isso aqui é suspenso ou machucado? Ele tá o Rodrigo Eli também. Nossa, o Rodrigo Eli. Meiuca. Bom, vamos lá. Temos o Rafael Veiga. Rafael Veiga é de lua. Às vezes vai bem, às vezes não. Mas por jogar em casa, galera, é uma boa. Não tem grandes opções. O Felipe Anderson também, às vezes vai bem, às vezes não vai. Sabe que é da vida, Cristal, Nuno Moreira, Aníbal Moreira, Zé Rafael. Negativou contra o Palmeiras, mas sempre também tem uma média mais basiquinha, não é ruim não.
Hércules, Tietê, Lúcio da Costa, não dá pra confiar. Pulgar, Danielzinho, Smith, o Alan, pelo momento aí 8h30, aconteceu, não jogou. Eu vou colocar o Alan, tanto faz. Ó, o Canta La Pietra aí, pra quem não for com ninguém do Palmeiras, às vezes ele costuma surpreender. Bom, galera, meio campo tá meio difícil, hein? Tá meio difícil. Assim, Arrascaeta. Eu vou colocar os três do Palmeiras, galera. Na meiuca. Não temos grandes opções. O Coutinho não vou pôr, que eu coloquei os jogadores do Grêmio. O Cristaldo, uma reserva. O ataque é Flaco Lopes. Um do Palmeiras, acho que beleza. O Neymar contra o Palmeiras, 3,50. Pode ser uma boa. Verratti, Guilherme, Bruno Henrique. Vou colocar o Bruno Henrique. Contra o Sport, um gol, né? Ele fez um gol. Então estará no meu time. Eric, Luiz Araújo também pode dar uma dobradinha. Imitou contra o Sport. Kevin Serna do... E o Canobi às vezes é mais participativo. Aí tem o Ryan, mas eu não vou colocar por opções óbvias, que eu coloquei o time do Grêmio. A música, Carlos Vinícius pode ser uma apostinha boa pra nós. Vamos colocar o Carlos Vinícius. E é isso, galera. O Neymar vou deixar no banco. Menino Ney. Beleza? Jogos de quarta-feira. Lacrado aí, time tiro curto. Tamo junto.